A falta de confiança é uma porta aberta para o desespero. Vou afirmar isso para vocês novamente. A falta de confiança é uma porta aberta para o desespero. Todos nós, como seres humanos, vivemos em constante tensão entre confiar e desconfiar, não é mesmo? E por que nós oscilamos entre confiar e desconfiar? Muitas vezes porque o motivo está errado. Lá no fundo do nosso coração, o motivo não é o motivo correto. Sempre estamos colocando nossa confiança em algo ou alguém, pessoas, circunstâncias, recursos ou até mesmo em nós. O problema é que, dependendo de onde depositamos a nossa confiança, o resultado será radicalmente diferente. Se confiamos em algo firme e verdadeiro, podemos experimentar alegria e contentamento mesmo em meio à aflição. Mas, se nossa confiança estiver mal colocada, o desespero nos alcançará, mesmo quando tudo à nossa volta parece bem. Por isso, a pergunta essencial que nós temos que fazer diante dessa realidade é: onde está a nossa confiança? Em quem temos crido e descansado? O salmista, ao expressar seu lamento, ele não começa pela dor. Interessante isso, porque muitas das vezes, quando nós lamentamos por aquilo que estamos sentindo. Mas Davi, ele não começa lamentando por aquilo que ele sente, mas ele começa louvando por aquilo que Deus é e diante daquele que ele vai clamar por socorro e por misericórdia. Davi declara que confia naquele que reina soberanamente e descansa naquele que julga retamente. E por isso que a segurança dele nasce de um coração que exalta o nome do Senhor, para depois então clamar por socorro. Como você faz na tua caminhada cristã? Você tem confiado ao ponto de começar as suas orações com louvor e depois vir a petição? Ou você já começa escancarando o seu coração diante de Deus, pedindo socorro? E se der, você louva. Como você começa o seu clamor? Como você começa a sua oração? Davi tem muito para nos ensinar nesse salmo. E ele então começa a descrever isso de uma maneira sublime, de alguém que conhece e confia naquele a quem ele vai clamar. Vamos entender um pouquinho da estrutura do salmo. O salmo, como já falamos, é um salmo de Davi, a experiência de Davi. É um salmo que ele fala daquilo que ele sente, daquilo que ele experimenta, daquilo que ele faz diante das suas angústias. Esse salmo, ele é dividido, e muitos estudiosos entendem que ele não está separado do Salmo 10. Na verdade, ele está interligado. Seria um salmo só. O Salmo 9 até o Salmo 10 seria apenas um só. E eles entendem que esse salmo possivelmente pode ser um acróstico. Um pouco diferente do Salmo 119, que é um acróstico perfeito. Se você sabe, ou se você não sabe, o Salmo 119, ele é um acróstico do alfabeto hebraico. Em 8 versos você tem uma letra do alfabeto. E assim compondo todos os 22 consoantes do alfabeto hebraico. E no hebraico nós não temos vogais, e sim consoantes apenas no seu alfabeto. E então, aqui, de certo modo, seria um acróstico, mas não completo, não perfeito. Mas estaria interligado entre o início do Salmo 9 e o final do Salmo 10. Mas olhando para essa divisão que foi proposto a nós, no Salmo 9 nós vamos encontrar a seguinte estrutura. Você vai encontrar esse salmo dividido em duas partes. E as duas partes, elas têm seu início com louvor. O primeiro verso começa com Davi louvando a Deus, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E depois, no verso 11, que seria a segunda parte, ele também louva, mas agora de forma diferente. Primeiro, ele louva, ele se coloca em louvor. No segundo, ele chama um povo para juntamente com ele louvar, que está aqui no verso 11. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião. Então, nós veremos essa estrutura em duas partes.
E dentro da primeira parte nós vamos ver que ele começa com louvor e depois mostra o motivo do porquê que ele louva. E a mesma forma ele faz a partir do verso 11. Ele vai chamar o povo para juntamente com ele louvar a Deus e vai dar um motivo a eles do porquê nós devemos louvar o Senhor. Então vejamos, dentro dessa estrutura, dessas duas partes que compõem o Salmo, o que Davi quer nos ensinar. Olhando primeiro para os versos 1 e 2, ele diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Esse salmo ele é conhecido no Saltério como salmo de lamento. Mas Davi, antes de pedir, louva por saber quem pode socorrê-lo. E ele está chamando a atenção de Deus aqui. Ele está chamando a atenção do Senhor, mas ele chama a atenção do Senhor em conhecimento. O seu louvor não é um louvor apenas de elogios à pessoa de Deus. É um louvor de conteúdo a respeito daquilo que Deus é. Por isso que ele louva as maravilhas do Senhor. Eu louvarei de todo o meu coração e contarei. Eu não apenas elogiarei, eu contarei o que eu sei a respeito daquele que opera maravilhas. Ele chama a atenção de Deus contando a história do próprio Deus, que ao longo dela se revelou e fez o teu povo conhecê-lo por meio da sua obra de intervenção sobre a nação, sobre o seu povo. É muito diferente de nós, né? Nós, quando queremos pedir algo a alguém, nós às vezes começamos com elogio, é uma prática corriqueira de quase todos, né? Nós começamos com elogio, principalmente os filhos aos pais, né? Começa elogiando, elogiando, só que a resposta já está pronta, porque nós sabemos por que eles estão elogiando. Como não é costume natural o filho elogiar, às vezes, o pai, então a gente já sabe. Ah, fala logo, menino, o que você quer, né? Fala logo o que você pede, porque você está elogiando tanto o pai ou a mãe. Fala logo. Mas aqui Davi faz diferente. Ele chama a atenção, sim, porque ele precisa de algo de Deus, mas ele chama a atenção de Deus porque ele sabe quem Deus é e que Deus de fato vai respondê-lo, porque ele confia naquele que já fez maravilhas. É um louvor de conteúdo. Davi exalta quem Deus é e como se revela na história. Por isso, de todo o coração, ele diz que vai contar essas maravilhas das obras de Deus, ou seja, da profundeza de sua alma nasce esse louvor, mas um louvor que experimenta Deus, não apenas no estágio de uma bênção própria concedida a ele, mas olhando para tudo aquilo que Deus já fez sobre o seu povo. Calvino, quando ele vai falar desses versos, ele vai dizer o seguinte: Davi não trata neste salmo de uma só vitória ou de um só livramento, pois ele propôs a si mesmo, em termos gerais, que todos os milagres que Deus operara em seu favor fossem temas de meditação. É uma oração não baseada em uma experiência apenas, em um favor imerecido que ele recebeu, mas de fato do cuidado de Deus sobre toda a história, desde a sua criação. Aqui, eu e você já podemos aprender que o conteúdo do nosso louvor ou da nossa oração precisa ir além de uma experiência pessoal. O conteúdo do nosso louvor e da nossa oração tem que ir além de uma experiência pessoal, mas precisa estar cheio de um profundo conhecimento daquele que é o Senhor e Salvador da minha vida, da nossa vida. Nós temos a tendência de ser gratos por aquilo que recebemos, mas muito difícil para nós é agradecer por aquilo que perdemos. Porque muitas das vezes o que perdemos na perspectiva nossa, mas na perspectiva divina, nós não perdemos, nós ganhamos, porque o que nós perdemos era mal para nós, e por isso nós perdemos. Mas nós não paramos para reconhecer, por quê? Porque nós não conhecemos.
verdadeiramente aquele que dá e aquele que tira, e faz isso de acordo com a sua soberana e rica vontade, porque Ele é o Deus, Ele é o governador, Ele é o Senhor, Ele que dirige e prescreve a história. Portanto, o que louvamos, o que oramos, precisa ser permeado de um conteúdo profundo daquele que vive e reina para sempre. Verso 2: Alegar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Veja que o louvor é dirigido a alguém. E ele é dirigido àquele que faz maravilhas, o soberano regente da história, que ele chama de Altíssimo. Não é um louvor conduzido pelo ritmo, mas pelo conteúdo que nele está expresso. Porque muitas das vezes, que nós estamos aqui louvando a Deus mais pelo ritmo que nos leva do que pela profundidade do conteúdo que esse ritmo está trazendo quando eu canto e quando eu expresso com meus lábios esse louvor. Você parou para pensar no que você cantou hoje? Sobre a bondade de Deus, sobre a graça dele? Você parou para, de fato, cantar com profundidade? Porque é disso que você não apenas sabe que ele é, mas daquilo que você também já experimenta e já viu o mundo experimentar diante da sua obra e diante da sua boa mão conduzindo a história. Nós não podemos ser conduzidos tão somente pelo ritmo que mexe com a nossas emoções, mas nós temos que ser conduzidos pela verdade que está sendo proferida no canto e na condução daqueles que estão levando-nos a louvar ao Senhor. E agora os versos 3 e 6, 3 a 6 são declarado para nós agora o motivo do seu louvor. Ele começa então os versos 3 e 4 dizendo: Pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Ele está falando aqui que o motivo do louvor dele é porque os inimigos retrocedem. Mas por que os inimigos retrocedem, tropeçam e somem? Por que os inimigos retrocedem, tropeçam e somem? Porque o Senhor é que intervém do seu trono julgando os inimigos. Percebam que Davi confessa que os inimigos somem da presença, não dele. Não dele. De quem Davi está falando que os inimigos somem? Da presença de Deus. E olha que interessante, queridos, aqui vai o ensinamento. Os inimigos que se levantam contra os filhos de Deus são inimigos de quem? De Deus. E antes de saírem da nossa presença, eles vão sair da presença de Deus. Porque é Ele que vai intervir com o seu juízo, para que de uma vez por todas, de fato, o inimigo possa fugir também da nossa presença. Mas antes, ele é um inimigo que é o inimigo do próprio Deus. E esse Deus que guerreia por nós e por sua vontade santa e soberana, vai intervir. Calvino vai dizer também em seu comentário que é tão somente ele que guia os simples pelo espírito de sabedoria, enquanto inflige demência nos astutos e os espanta com admiração, que inspira coragem nos abatidos e tímidos, enquanto que faz os mais ousados tremerem de medo, que restaura aos fracos sua força, enquanto que os fortes reduz a fraqueza, que sustenta o tímido com o seu poder, enquanto que faz a espada cair das mãos do valente, e que finalmente conduz a batalha a um resultado venturoso ou desastroso, como bem lhe apraz. Calvino está dizendo o seguinte, olhando para esses versos, que diante dos inimigos que se levantam de forma astuta, Deus vai aplicar nele, ao intervir, demência. Eles vão sentir o poder julgador do próprio Deus. E aqueles que estão sofrendo por conta desses inimigos, eles serão fortalecidos pelo próprio Deus. Essa é a dinâmica do cuidado daquele que é o Senhor da nossa vida. Enquanto pessoas estão fazendo o mal contra nós, Deus está olhando, está intervindo.
Não no nosso tempo, no tempo dele. Não da nossa forma, mas da forma dele. Mas pode ter certeza. A esses que aplicam o mal, eles vão sentir o poder do juízo divino. E a nós que somos afligidos, sentiremos o poder do consolo divino. Entende por que você não deve desmaiar em sua alma? A sua causa, antes de ser sua, se ajusta diante do Senhor, é dele. E o melhor que isso, a certeza é que mais poderoso que possa ser o inimigo, ele não resistirá ao nosso Deus. Ele tem a lei em suas mãos e julga concernente a ela. Na verdade, quem precisa temer não somos nós, mas os inimigos, porque a sentença para eles já foi proferida. Olha agora o verso 7. Davi descreve que Deus está sentado eternamente no seu trono, fazendo o quê? Julgando o mundo com justiça e administrando os povos com retidão. O que o salmista está possivelmente dizendo é: por mais que a violência humana triunfe, e ainda que sua fúria se abrace sem medida, jamais arrancarão Deus do seu trono. Ele está no seu trono eternamente. Ninguém escapa do juízo divino. E os justos? Os justos, diz o verso seguinte, 9 e 10. O Senhor é para eles alto refúgio, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que o buscam. Não desampara os que te buscam. Perceba que Davi declara a sua confiança que contrasta com os ímpios em sua ignorância. Enquanto um se aproxima, o outro se aparta do Senhor. Contudo, o juízo não se aparta e ao serem julgados, diz o texto, eles são o que da história? Varridos. Eles são varridos da história. Portanto, se Deus, em sua revelação especial, se faz conhecido a nós e as suas maravilhas estão diante de nós, por que temos dificuldade de confiar e descansar nele e no seu plano eterno? Porque temos dificuldades diante dessa realidade de descansar e confiar no Deus que se revela e revela o seu plano eterno. Lembra de um convite que ele fez através de Jesus àqueles que estavam cansados e sobrecarregados? Ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele vai dizer lá que vocês precisam aprender dele enquanto estão descansando na provisão que ele nos concede. Descansar em Deus é aprender dele e saber que ele é o único providente, é o único que de fato pode aliviar, é o único que de fato é o refúgio e o socorro na hora da tribulação. Ninguém mais pode nos socorrer, a não ser esse Deus que está no seu trono e eternamente do seu trono ele está julgando todos os povos. Veja que há um contraste aqui. Diz o texto que o nome deles será esquecido. O nome deles será devastado. E o nosso? O nosso, na glória, será exaltado por conta de Cristo. O nome dos inimigos serão esquecidos, serão devastados, porque eles estão lutando contra o próprio Deus. Mas o nosso nome está sendo afligido, que está angustiado, que está de fato perplexo. Esse nome será exaltado quando Cristo voltar em sua glória para nos salvar. Queridos, o salmista diz que Deus não desampara os que o buscam. A Escritura diz que nós devemos buscar e achar se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração.
E esse é o motivo do louvor. Mas agora, diante do seu testemunho, Davi está convidando também, nessa segunda parte, para que os crentes, juntamente com ele, cantem também essas maravilhas. Não somente ele, mas agora um povo. Esse povo é o povo de Sião, é o povo que vai ser conhecido como a igreja. Veja comigo então a segunda parte do Salmo. A partir do verso 11, ele então diz: Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclame entre os povos o que ele tem feito. Davi atribui a Deus aqui o título daquele que habita em Sião, visando distingui-lo de todos os falsos deuses das outras nações, dos outros povos. E Sião aqui é escolhida por quê? Porque o próprio Deus escolheu essa região como lugar da sua própria habitação, o lugar da sua adoração. Sião é o lugar onde o seu nome seria invocado, lugar que ele prometeu fazer o seu repouso para sempre, onde Deus habita no meio do povo e no meio dele cuida. Sião aqui é a igreja. Sião aqui somos nós. Nós, a igreja. Deus habita em Sião. Deus habita na sua igreja. Deus cuida do seu povo. E o motivo agora desse louvor com toda a congregação, com toda a igreja, é descrito nos versos a seguir. E diz o texto agora que Deus vai, do seu trono, proferir a sentença contra os inimigos. Deus tomaria a vingança dos que tiravam a vida de outros. E todas as nações iriam saber o poder que ele tem. E iria reconhecer a ação dele sobre o clamor dos seus aflitos. Queridos, mesmo que você veja a injustiça no mundo ou em você, saiba que o justo juiz que está no trono está vendo e julgará com vingança os que fazem o mal aos aflitos. Pode demorar, mas o tempo da libertação não depende de mim, depende dele, mas chegará, porque ele não esquece da oração dos aflitos. Davi agora volta para o seu próprio sofrimento e em lamento clama por socorro, porque ele estava sofrendo uma grande perseguição. Fato é que o texto vai dizer para nós que essa perseguição era tamanha que ele chegou ao ponto de estar diante da porta da morte. A aflição e a angústia dele estavam levando ele para os portões da própria morte. E esse salmista aqui, ele quer experimentar no seu lamento não a libertação tão somente para o alívio da dor que ele sentia, mas o que ele quer aqui, e quando nós olhamos os demais versos, é uma libertação para ele continuar cantando louvores a Deus, continuar proclamando e anunciando as maravilhas desse Deus. Não é um alívio tão somente da dor, mas é uma libertação para a continuidade da missão de proclamar e anunciar os poderosos feitos desse Deus. O desejo mais elevado que sente não é apenas por esse livramento, mas de fato para que ele possa estar diante da porta agora da filha de Sião. Olha que contraste interessante. Ele diz que ele está à porta da morte, mas agora ele pede ao Senhor que o leve para a porta da filha de Sião. Filha de Sião aqui, ele está referindo à cidade e aos portões da cidade, onde existia as assembleias. Davi clama ao Senhor para que o livre da porta da morte, para que ele vá até a porta da cidade e diante da cidade demonstre a realidade do seu livramento, cantando louvores e anunciando nos seus louvores os grandes feitos desse Deus. Não é uma oração egoísta, mas é uma oração
em comunhão, em conhecimento, em anúncio, em missão. Os inimigos odeiam os filhos de Deus, odeiam a igreja, o evangelho e tentam destruir. Mas o propósito de Davi é um livramento para que ele continue proclamando o nome de Deus, que é poderoso, sobre esses inimigos. Nós estamos diante de uma realidade contínua de sofrimentos de pessoas que se levantam como nossos inimigos, inimigos da própria igreja, ideologias que se levantam negando e proferindo palavras chulas contra o próprio Deus. Esses inimigos não são apenas o nosso inimigo, é o inimigo de Deus. E parece que eles estão vencendo, parece que eles estão prosperando, parece que as pautas estão ganhando corpo, parece que tudo está acontecendo para a destruição final. De fato parece, mas a Escritura deixa claro para nós que os inimigos podem prosperar, mas não vencerão, porque aquele que venceu já morreu e ressuscitou por nós. Esse é Jesus Cristo, o Senhor nosso. Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor que está com a igreja e é o Senhor que vai livrar a igreja. O salmista agora nos versos 15 e 16, ele descreve como se os ímpios tivessem sido apanhados em suas próprias armadilhas. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa, os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. As obras das suas próprias mãos se voltam contra eles. Davi clama para que Deus fizesse conhecido as artimanhas em que foram julgados os ímpios, ou seja, que eles sejam envergonhados por aquilo que eles se levantaram para envergonhar o próprio Deus e o seu povo. Os inimigos criam armadilhas contra o povo de Deus, achando que são os seus próprios deuses e pelo que fazem, os entronizam. Contudo, o juízo de Deus irá humilhá-los e pelas próprias armadilhas cairão. E pelas próprias armadilhas eles mesmos cairão. O fato que vemos espantados o que está acontecendo em nosso judiciário. O que uma pessoa com poder pode se tornar. Contudo, a nossa segurança e paz não está no julgamento imparcial ou errôneo, mas está no justo juiz, que adentrará no tempo e do seu trono proferirá a sentença contra esses que são os seus próprios inimigos. E sabe qual é o destino desses? Pasmem, mas o verso 17 vai declarar para nós qual é o destino deles. O verso 17 vai dizer: no inferno serão lançados os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que também se esquecem de Deus. Você pode olhar aqui um contraste entre o verso 12 e esse verso. No verso 12, Deus não esquece dos aflitos e por isso os livra. Mas os perversos, aqui no verso 17, que se esquecem de Deus, eles não serão libertados. Pelo contrário, eles irão para o juízo eterno. E no juízo eterno, eles serão sentenciados a uma morte eterna no inferno. Aqueles que querem varrer da nação o nome de Deus não sabem da sentença. Eu e você sabemos. Nós sabemos. Por isso nós devemos confiar e descansar naquele que julga a nossa causa. E Davi, com essa certeza, não só encoraja a si mesmo, mas também a Israel. Verso 18: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Entenda, meus irmãos, Deus está com os seus. O soberano, o justo juiz, não nos abandona. Por mais que muitas vezes nós venhamos nos sentir abandonados ou esquecidos diante da nossa causa não resolvida, o que Davi vai nos ensinar aqui é que nesse momento nós precisamos descansar naquele que do seu trono reina eternamente e julgará a nossa causa, porque antes de ser
nossa, é dele. E essa é uma certeza para nós. Ele vai nos livrar. Nós podemos ter esperança no reto e justo juízo de Deus. Os que invocam o nome do Senhor jamais serão esquecidos, mas os que esquecem do Senhor são perversos e serão punidos. Portanto, ore, busque e descanse, porque Ele nos livrará da porta da morte para a porta da filha de Sião. Nós proclamarmos as suas maravilhas. E os versos finais, então, o salmista faz uma oração. Enquanto aguarda o juízo de Deus, ele com autoridade agora pede: levanta-se, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. E nesse pedido, então, Davi deseja que Deus infunde um medo sobre os perversos. Veja que ele não pede a morte dos perversos. Ele pede a vergonha deles. Infunde um medo sobre eles, porque eles precisam saber que não são nada diante de Deus. Eles não são nada diante de Deus. Então, nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós podemos aplicar essas verdades também. Isaías 53 antecipa os sofrimentos de Cristo e os descreve para nós. Aquele que veio para os seus os seus não receberam, diz lá Isaías, foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Cristo foi injustiçado, sofreu tamanha oposição dos pecadores, foi sentenciado à mais humilhante morte, a morte de cruz. E como Isaías continua a dizer, ele tomou sobre si naquela cruz as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo passou por mais terrível sofrimento para nos ensinar que no sofrimento nós podemos descansar nele, porque ele já conquistou a vitória por meio do sofrimento da cruz. Por isso que Pedro vai afirmar: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para o seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Na cruz, aquele que carregou sobre si as nossas iniquidades, também por um tempo sentiu o abandono que muitas vezes nós sentimos. Lembra as palavras de Jesus? As últimas palavras de Jesus? Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus precisou sentir o distanciamento de Deus para poder tomar o cálice da ira dele e satisfazer o juízo de Deus, para que assim a nossa dívida pudesse ser paga e de forma total e completa ser resolvida na cruz do Calvário. A vida que recebemos agora em Cristo é uma vida de alívio, é uma vida de esperança. E nessa esperança estamos seguros em Deus por meio desse que nos salva. E o nosso nome, o meu e o seu nome, está seguro, sabe aonde? No livro da vida. E a eternidade não é apenas uma realidade, é o nosso lar. Portanto, aquele que está no trono eternamente não nos desampara. Na morte do seu Filho unigênito, nos tirou da porta da morte para, na ressurreição do seu Filho, nos colocar na porta da filha de Sião, na cidade, para viver, descansar e anunciar a vitória em seu nome. Nesse ato de salvação, queridos, nós sabemos que aquele véu que separava o Santo dos Santos, ele se rasgou de cima para baixo.
nos concedendo esse livre acesso ao Pai. E agora nós podemos orar em nome de Jesus. E as nossas orações são, sim, ouvidas e respondidas pelo próprio Deus. Davi, neste salmo, nos ensina o que fazer diante do sofrimento. E o que ele nos ensina a fazer diante do sofrimento? Crianças, nós pedimos o desenho para vocês. Sabe o que Davi nos ensina a fazer? A orar, agradecer, em louvor, orar a Ele e falar, anunciar as maravilhas dele. Entenda como passar pelo sofrimento em Cristo Jesus. Falar quão maravilhoso e legal Ele é. Isso mesmo, Davi. O Davi deste salmo nos ensina o que Davi desta igreja acabou de dizer. Nós temos que falar, anunciar as boas novas que salvam, pois nós já experimentamos dessa salvação que trouxe para nós consolo. E agora então nós podemos viver diante dessa realidade de esperança. Então entenda, diante dessa luta entre confiar e desconfiar, não faça isso com o seu Senhor. Desconfie de si mesmo, mas não de Deus. Nele você pode confiar e descansar, porque Ele é o refúgio certo. Ele de fato está no trono como rei, governando, administrando e olhando para a causa dos seus. Eu quero terminar aplicando 3 verdades que eu quero desafiar você, pai, mãe, você a fazer com seus filhos e consigo mesmo, você que não é pai nem mãe. Em primeiro lugar, os pais. Pais, entenda que você coloca o filho no mundo para uma missão. É uma missão. Não negligencie isso. Mas, diferente disso, sente com o seu filho. Ensine em casa o temor do Senhor, para o temor do Senhor ser para ele a busca em meio às suas próprias angústias. Por que que o número de adolescentes e crianças é tão alto com depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Por quê? Porque nós estamos, como o profeta anunciou, que Israel deixou de fazer. Nós estamos morrendo porque faltou o conhecimento. O povo está sendo destruído porque faltou para eles o conhecimento. E muitas das vezes nossos filhos estão padecendo em suas dores pessoais porque faltam para eles o conhecimento verdadeiro que você negligenciou no culto doméstico. Você, pai e mãe, vocês precisam infundir no coração dos filhos de vocês a verdade absoluta daquilo que Deus é. Não apenas testemunhar, mas ensinar. O culto doméstico não é um momento forçado do dia, mas é um momento de alegria, que no dia você vai poder ensinar o que você aprendeu a respeito do Deus que se revelou a você nas páginas da Escritura. Ame o teu filho, mas ame de verdade. E amar o teu filho de verdade não é dar presente para ele, mas é revelar a ele o maior presente que ele pode receber, que é o Salvador dele, Cristo o Senhor. Só esse Cristo pode satisfazer a nossa alma, não apenas aqui, mas por toda a eternidade. Para nós, leamos mais a Bíblia, meditemos mais nas Sagradas Escrituras, conhecemos verdadeiramente o Deus que nós servimos? Nós precisamos conhecê-lo, de fato, de verdade, para que, como salmista, em meio à sua aflição, passível de morte, possamos iniciar a nossa oração em louvor e gratidão por aquilo que Ele é e faz. Leia a Bíblia todos os dias, louve a cada leitura, ore continuamente e anuncie essa mensagem de esperança.
O anúncio é necessário, porque quando nós anunciamos, nós paramos para pensar se estamos de fato vivendo aquilo que anunciamos, aquilo que ensinamos, aquilo que nós queremos ajudar com conselho ao nosso querido irmão. Que a igreja Betânia, que a nossa igreja, possa ser uma igreja vibrante, que em meio às lutas possa reconhecer que dói, mas o consolo está conosco, pois o Senhor que está no trono, Ele reina sobre esta igreja, sobre a nossa vida, sobre o povo dele, para a glória eterna do Pai. Deus nos ajude a aplicar essas verdades em nosso coração. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.